Vamos Que legal. admitir? Sim, acho que sim. A Dani, vocês já estão no ar? Vamos admitir que Kiki Machado entra na sala. Vamos ver se no Facebook... Ah, Kiki! Bem-vinda! Eu fiquei esperando passar um pouquinho da hora. Eu falei assim, eu não sou sempre a primeira a entrar. Ah, olha, a Jane Donk. Opa! Da manhã, ela não tá com essa cara boa assim, não. Ah, mas aqui de manhã é diferente. Eu passei maquiagem, como você pode ver, né? Ó, Eu também passo um rimeuzinho. um brinquismo agora, ó. Tá vendo? Tô moderna. A Dani falou que no Face ainda não entrou. Cadê a Dani? Ela Ativei. Não. Ela teve... Ela foi dar uma de garotinha, andar de bicicleta e caiu. Fitness. Ela foi dar uma de fitness. Nada fitness. E daí ela foi andar de bicicleta e caiu de bicicleta. Mas não foi bicicleta ergométrica, não, né? Não, cair de bicicleta ergométrica ia ser... A minha mãe conseguiu uma vez cair de uma bicicleta ergométrica. Meu Deus. Ela foi subir na bicicleta de saia. Jesus amado, eu não sei o que eu faço para entrar. Ah, já entrou, Jane. Peraí, deixa eu ver. Só tem que clicar no filminho lá para você aparecer. É. Agora sim! Beijinho, beijinho! Consegui! Tava difícil! Pronto, minhas lindas! Tudo bem? As duas que estão sempre lá em primeiro lugar, né, Jane? Ai! Eu adoro estar nessa sala aqui com vocês. Eu me sinto aqui na própria sala, só falta cruzar as pernas para ficar comodamente no sofá. Mas me conta uma coisa, tem gente que está assistindo sem entrar? Então, A Dani falou que ainda não começou no Face, né? Então, este vídeo em direto está quase a começar. Então, olha, mas eu acho que nunca funcionou comigo. Eu indiquei para mais gente, viu? Eu indiquei para mais gente. Mas sabe o que eu estou percebendo? As pessoas hesitam em entrar, viu? Sendo Zoom. Sim, tem medo. Tanta insegurança, tanto medo que as pessoas têm. Medo de quê? De se mostrar, né? De se expor. Muita gente. De se expor. Medo de que alguém vai ver. Outra coisa, não é de se expor. As pessoas têm medo de falar alguma coisa. Eu já andei conversando com outras pessoas. Ai, de repente eu falo alguma bobagem. Ah, mas se você falar alguma bobagem, aprende. Se corrige e vai saindo adiante. Mas não é bem assim, não, que funciona para a maioria, não é mesmo? Sim. Vocês sabem que nós estamos ao vivo, né? Isso. Tá. Então tá na hora de eu me calar. Sei sim. Estou. Admitir, a Fernanda. Ai, gente, eu precisaria passar o... Esqueci de fazer isso, quer ver? Mandar pro... Seja bem-vinda. Olha, se for a Fernanda, minha cunhada, ela está assistindo o jogo de São Paulo, ela nem sabe que vai entrar ao vivo, se for ela. Ó, Vá, você é co-anfitriã. Oi, Fernanda. O seu microfone está desligado. Hoje todo mundo pode abrir o microfone. Olha, gente. Não é a Fernanda cunhada, é a Fernanda aluna. É que a minha cunhada, às vezes, ela entra, né? Daí eu falei, mas se for ela, eu não tô acreditando, porque ela deve estar vendo o jogo do São Paulo com o River Plate. E ela vai ficar achando que ela vai, sabe assim, só deixar ligado para fazer presença, e ela não vai entender. Entendi. Boa noite, meninas. Boa noite. Gente, eu vou dar um pulinho lá no Facebook e já volto, tá? Você quer que eu olhe aqui, Nê? Não é olhar, eu tenho que... Eu só vou pedir para vocês... Entra mais alguém que eu não sei quem é.
Já admiti. Tá admitido? Galaxy 7 entrando. Admitiu. O Galaxy Prime chegou. Já tá Fala, certo. Jane. A Jane levantou Oi. a mãozinha. Levantei já. Oh. E você? Quem é você, essa que está aí de óculos? É a Fernanda. Ela quem? Fernanda. Essa daí, o que ela é de vocês? A Fernanda, ela é... Fala, ela é professora do Hoffman também? Não. Ela é aluna, ex-aluna do Hoffman. Ah, ex-aluno do Hoffman, era isso que eu queria entender. Ok, então. Eu vou lá no Facebook começar, porque não começou automaticamente, só porque... Não, Tem alguém nunca que deu entrou, certo. mas que não apareceu, né? Tá conectando o áudio ainda, tá chegando. E cadê então a tá Dani? bom. Cadê a Dani, gente? Então, a Não tem Dani... nada. A Dani foi andar de bicicleta Olha e daí ela só. caiu de bicicleta. E ela caiu da bicicleta? Caiu de madura? Caiu de madura. Mas ela se machucou. Ah, quem tá vivo acontece essas coisas. É, não machucou, que machucou só um pouquinho, assim, nada de tão grave, né? Mas na hora leva um susto, tá? Mas tudo. ela bateu o ombro, bateu assim, então ela tá meio se convalescendo, entendeu? Até uma Dani entrando aqui, ó. Acontece. Olha, e se não for ela que tá entrando aí sem... Não, Galaxy não é ela. Não, tem uma Dani embaixo. Tem a Dani embaixo. Conseguiu, Neide, colocar no Face? Não, eu tô entrando. É que é muita banda para uma internet só, né? Uhum. Então fica meio lento aqui. Fala, Kiki, não entendi. Porque eu tô entrando aqui no Facebook e não tem nada. Pois é. Então eu tô entrando aqui agora. Eu vou entrar em quê? Meus vídeos? Onde eu entro? Deixa eu ver. Vídeos. A transmissão ao vivo, porque nunca deu certo para mim. Quando eu faço as lives de meditação, nunca deu certo. Olha que gozado. E a live que eu fiz do CVV entrou na hora. Olha que interessante. Automaticamente. Então vamos lá. Lá, a Dani disse que entrou para avisar que no Face não está ao vivo. Ok. Então eu vou criar um ao vivo agora. Tá bom. Ai, Senhor da glória. Coisas. A gente inventa e é assim. Vai Então, acontecendo e vai saindo. Na verdade... eu tenho que copiar isso aqui. Eu queria saber onde está a Regina Afonso. Ela nunca não veio. Nunca. Vamos ver quem está aqui. Tem um iPhone também entrando, um Galaxy J7, a Dani. Está aguardando. E vamos ver as pessoas que vão assistir também. Aqui. Eu vou entrou. fazer... Agora chegou. Chegou mais um. Então, a gente podia prestigiar os pontuais, que eu sempre sou dessa opinião, né? Da gente prestigiar os pontuais. E a gente já podia... Então, vocês podem cantar até uma musiquinha para os pontuais ou para os não pontuais. Diga parabéns para você, chegou atrasado, que da próxima vez seja o mais adiantado. Que gostoso. Tem bastante gente. Oba, preparação para a transmissão. As pessoas vão entrando, né? E a gente vai batendo papo. Teve algumas pessoas vieram me perguntar se hoje a gente ia ficar falando de suicídio, de coisa triste, né? A minha sogra, inclusive, a Kiki também, a minha sogra também. Eu falei, não é esse nosso objetivo, né? Nosso objetivo, pelo contrário. Eba! Quer dizer, aqui já está ok. Já entramos. Já conseguiu? Agora entrou no Face. Ótimo. E essa Dani, é a Dani Rocco?
É. Ah, só para Silvana saber. Sanches está sem. Bom, agora eu vou voltar. Olha lá! Aqui, agora Ai, eu já apareceu. faço parte da casa. Eu falei para ela, eu falei, Cliente Dani, VIP, Estamos cliente aqui, ó. VIP. Agora entrou no Face. eu falei para ela, Dani, fica aí só de áudio, não precisa ficar de vídeo, né? Bom, então agora estamos ao vivo no Face, finalmente. Então, boa Boa noite. noite. Tá assistindo. Como é que chama? Como é que tem gente que põe o nome da Galaxy? Espera aí, alguém tá com áudio bem ruim. O Zoom tem isso, né? Travou tudo. Mas o que você perguntou, Kiki? Acho que Tem gente que põe o nome na Galaxy. É o meu que tá ruim. Eu acho que porque eu não tô entendendo. Não, eu acho que tem alguém que está sem fone, está ecoando. peraí. Não é porque eu desliguei o meu e ele continua ruim. Eu queria Eu saber se a também. gente pôr o nome nessa pessoa. Como é que ela chama? Ah, o Galaxy. Eu acho que o ideal é cada uma ficar com o microfone desligado e não falar ali, senão dá esse turbilhão. Olha, a Eliette Garcia, a Célia Francine, Cláudio Luiz. Ah, o Cláudio está lá. Minha prima. A Daniela Rocco também. Olá, querido. Ô, Dani, dá uma força aí no Face. Deixa eu só Então, ver. bora começar, gente. Já está. Valéria está sem microfone. Quem falou para começar, começa. Então, tá, boa noite para todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live 4x4 na Open Live, né? E esse Open Live é um bate-papo gostoso que vamos ter com os nossos queridos seguidores, as nossas seguidoras, né? Porque a maioria é tudo mulher mesmo, mas tem seguidores também. E a gente quer ouvir vocês um pouco, o que vocês têm para falar, o que vocês têm para comentar, contar para a gente como tem sido a quarentena na parte de superação, o que vocês têm feito para sair dos enroscos, que toda hora a gente cai no buraco, ninguém escapa de cair no buraquinho, buracão, tanto faz, mas o que a gente faz para viver, né? Porque eu fiz um post há pouco tempo falando que o que a gente tem para hoje, viver a melhor versão, viver uma versão mais ou menos, ou com o que é possível. E muitas vezes a gente vai com o que é possível. E isso ajuda bastante, que a gente precisa ficar só lá em cima, né? Tem que ir se equilibrando e no fluxo. Como tem sido para vocês? Quem quer falar uma coisa? Contar? O que você tem feito? Gente, uma por vez. Quem começa? Sim, por favor. Não se batam. Então vamos lá, para a gente quebrar o gelo. Pronto. Oba, quem? Eu, Fernanda. Então, o que eu estou tentando ficar bastante isolada, que moro com a minha avó de 90 anos, estou procurando não sair de casa mesmo. E tem sido difícil, porque a gente somos seres sociais, sinto muita falta. Mas o que eu estou tentando fazer é, assim, me dediquei muito a filmes, séries, aí já passei na época de fazer os pães. Só que eu tenho uma atividade que é muito gostosa, eu sou professora de inglês, então eu tenho uma troca com os meus alunos muito gostosa. E eu estou tentando fazer aulas um pouco mais divertidas. Então, assim, as minhas aulas da noite ou as minhas aulas da sexta-feira, às vezes eu faço happy hour com os alunos. Olha que legal. Marco com os amigos. Está me fazendo muito bem fazer essas conferências com as pessoas, pelo menos virtualmente eu estou um pouquinho próxima, né? Olha, muito bom. Maravilha. Você falou em happy hour com os amigos, Fernanda?
com os amigos e com os alunos também. É porque uma aluna minha de sexta-feira, teve uma aluna minha de sexta-feira, 7 da noite, que eu fui dar aula para ela, ela assim, você se incomoda de eu tomar uma cervejinha enquanto eu faço a aula? Eu falei, nem um pouco, vou pegar uma taça de vinho. Aí dei aula dando aula de inglês, ela tomando cerveja, eu tomando meu vinho. Aí de vez em quando eu faço isso com algum aluno da noite, e aí a gente faz um happy hour. Aí fica gostoso. Agora, com os amigos, você tem feito reunião virtual? Tenho tentado fazer, assim, com bastante frequência. Ai, Às vezes é legal. difícil, mas estou tentando fazer. Eu acho um pouco confuso. Fica muita gente, então às vezes eu marco só com um ou com dois. Quando eu marco um grupo, todo mundo se estressa porque todo mundo fala ao mesmo tempo. Mas estou tentando fazer com frequência, encontrar e ver, né? Não é falar só, ver. Faz falta. Sim, sim, é verdade. O que aconteceu com a gente, né, Neide? Quando a gente marcou com um monte de gente, foi bem tumultuado, né? Porque todo mundo quer falar e o som fica ruim, fica difícil, né? É, mas no final acabou que as pessoas foram indo e, sabe, vai ficando, por exemplo, esse número em que nós estamos, eu acho que fica bem razoável. Bem viável para sempre, né? Uhum. Tá bom, então eu sou muito falante, né? Vocês já perceberam, mas eu tenho que me manifestar, esse é o meu perfil. E por incrível que pareça, eu tenho sido ricamente beneficiada por vocês. Sabe por quê? Com o conhecimento de vocês, vocês me dão muitas dicas. Eu fico muito ligada no que vocês falam e fazem. Então, me desperta muitos insights. Vocês me dão muitas dicas. E eu assisto lives infinitas diariamente, em todas as áreas. Então, eu entro em. Porque eu sou muito xereta e tudo eu quero saber por quê e como. Eu sou muito curiosa, porque para poder dominar as coisas, meu Deus, tudo eu quero entender. Então, estou me beneficiando muito, muito, muito. E vocês, cada uma tem o seu modo peculiar de trabalhar, como únicas que vocês são. E vocês têm uma bagagem de conhecimento muito grande. Então, até o modo como cada uma termina a meditação é muito benéfico. Até a entonação da voz, o jeito como cada uma trabalha me chama atenção. E eu presto atenção e me beneficio de todos esses detalhes. Então, por exemplo, tem me levado... E aí, quando eu faço outras meditações com outras pessoas, ou assisto lives... olha, agora eu entrei em meditação guiada. E ontem, por exemplo, eu entrei numa live com aquele doutor Paul Adler, lá, Stephen Paul Adler, o mestre lá da Hipnose ericksoniana, né? Isso. Doutor Adler, né? Hipnose. Gente, ele fez um transe, eu entrei perfeitamente. Legal. Agora, quem tinha me dado o primeiro toque de algo desse tipo e que me chamou a atenção foi você, Neide, minha amiga de uma vida inteira. O dia que você levantou, olha, imagine se você andando e voltando e ser uma criança em contato com o seu pequenino meu. Aí, Neide, eu gostei demais daquilo que você falou aquele dia. E ontem, quando ele trabalhou esse processo, eu já tinha uma noção a partir do que eu tinha ouvido você falar. E aí, eu estou entrando tão bem nessa vibe, eu estou recebendo tudo isso que eu estou ouvindo de uma forma tão boa e prazerosa que eu digo que eu estou sendo ricamente abençoada e estou passando para frente, para minha família. Ótimo. Alguém mais está está assistindo lives e está... Fala, Kiki. Posso falar? Pode. Bom, eu tenho, desde que começou essa pandemia, feito de tudo um pouco e às vezes nada. Eu já li, eu vejo muita série, cada vez... Agora eu estou na vibe de série coreana. Chama Doramas, né? Estou amando, estou na terceira, estou amando.
Estou fazendo terapia, inclusive uma com a Valéria, tenho feito cursos, já fiz crochê, agora estou fazendo curso de pintura em seda, e aí resolvi fazer uma construção, resolvi construir uma casinha aqui no nosso terreno, então estou mexendo com construção, e assim vai, sabe, do jeito que eu sempre fui, né? Cada hora é uma coisa, às vezes mais, às vezes menos, mas o tempo está passando tão depressa. Voltei a fazer ginástica, tenho nadado, estou com um mega problema de novo nos ombros, então tenho que fazer muito exercício para os braços, por causa do crochê que eu fui fazer. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra e o tempo está passando muito depressa, né, gente? Eu falo assim que está tendo quinta-feira e domingo. Eu pisco, está na quinta-feira, ou hoje é dia de live, hoje é dia de fazer um monte de coisa. Aí depois eu pisco de novo, já é domingo, já passou o fim de semana. E aí, então, assim, nós já vamos entrar em outubro. Quer dizer, deu para fazer muita coisa, só que a gente não consegue pegar muito o que a gente está fazendo, né? Não sei, é uma sensação que eu tenho, assim, que as coisas estão evaporando. Olha que gozada. Essa sensação é muito interessante, né? Porque você faz coisas. Eu sei que muita gente no início achou que ia ficar sem fazer nada, em casa, sossegado, mas ninguém parou, né? Eu não parei. Eu também comecei com muitas atividades e o tempo vai que vai. Daqui a pouco termina 2020 e parece que a gente não viveu muita coisa, mas viveu sim. Teve muitos aprendizados, né? Eu aprendi bastante coisa. Eu vi muitas lives também. O ruim das lives é que elas gostam de ser sempre no mesmo horário. Aí tem que ver depois, né? Não dá para ver ao vivo todas, né? Enfim. Quinta-feira, 8 horas, é horário predileto do povo. Pois é, e a gente escolheu por questões assim aleatórias e tá, todas elas são, né? É muito divertido. E é muito gostoso. Pode falar. Não, eu ia só falar, a gente podia fazer uma enquete para saber se o povo quer que a gente mude de horário, de repente. Ou fazer mais uma num outro horário, qualquer coisa. Esse horário é perfeito. Eu acho que quarta-feira é o dia mais livre de todos. Que eu dia? percebo que quarta-feira é o dia mais livre de todos. Todo mundo escolhe quinta ou sexta para fazer as lives. Terça também tem bastante coisa. Quarta é o dia mais tranquilo. Pelo menos as coisas que eu vejo. Gostoso. Olha, nós temos um monte de gente entrando no Facebook, mas acho que as pessoas estão tímidas de entrar aqui no Zoom para poder bater papo. Mas queria só contar, quem está entrando no Facebook, né? Que se quiser, eu coloquei até o link lá. É só entrar aqui no Zoom que você entra com a gente no bate-papo ao vivo para a gente poder conversar todos juntos. Então, se você quiser fazer parte aqui, não só ficar assistindo, pode vir que é bem-vindo. Nossa, e também pode fazer comentários para a gente, pode participar pelos comentários, se não quiser entrar, né? Dá coraçãozinho, já dei um monte aqui para nós. De coraçãozinho. Boa noite! É isso, mande amor para nós. Você coloca Cláudia, daí aparece um barbado assim. Ela usou o Zoom pela última vez e eu não troquei. Mas tudo bem, aqui é Cláudia e Cláudia, já tá tudo certo. Tá tudo certo. A Sônia também entrou, sejam bem-vindos. Vou ver a carinha de todos aqui. Eu acho que... quem quer contar? Eu acho que a gente tá assim, a gente também foi pego muito de surpresa, né, com tudo isso, porque ninguém se preparou, né? Não foi uma coisa que a gente foi preparada, a gente foi preparada para ficar em casa talvez uns 15 dias, né, na nossa ingenuidade, na nossa fantasia, né? Daí a coisa foi andando, acho que a gente vai ficar um mês e não sei o quê. E a gente está há muitos meses, né? 5 meses já que a gente está em casa. E é isso que a gente está dizendo, a vida não pôde parar, né? A Silvana, por exemplo, é dentista, então, assim, as pessoas precisam ir. Então, tem coisas que a gente não pode deixar algumas coisas de fazer, né? Se eu tenho uma dor de dente, né, tem gente que quebrou o pé, você precisa ir no médico, você precisa
caminhar, né, na vida. Só que eu acho que o problema não é você ir fazer as coisas. Até outro dia eu estava conversando, acho que não é esse o problema. Acho que a gente até tem que estar retomando a nossa caminhada. Eu acho que a questão é como. É todo o cuidado que a gente tem que tomar, é todo, né, o cuidar de si, o cuidar do próximo. Eu acho que essa é a maior magia dessa situação, né? Então, que nem aqui que eu precisei fazer obra, isso. Então, não é parar, mas é como eu vou parar, como que eu vou cuidar desse voltar. Eu acho que essa é a questão, né? Não é voltar com paranoia, mas também não é voltar de uma forma destrambelhada sem tomar cuidado, né? Porque muitas Tem vezes... responsabilidade, né? A gente tem que ter responsabilidade, se cuidar, de manter a certa distância, de estar sempre de máscara. A gente pode voltar aí, frequentar alguns lugares, encontrar algumas pessoas, mas com a distância, com as máscaras. Toda vez que vem gente aqui em casa, hoje mesmo veio um rapaz trazer uma coisa aí, eu estava sem máscara. Eu falei, olha, por favor, você pode colocar sua máscara? Porque, né? Sim. Então, assim, tá dando para ir levando, mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e exigir que o outro tenha também. Sim. O cuidado, não podemos esquecer do cuidado, né? É essencial. Agora mesmo eu estava descendo lá para resolver uma coisa aqui no prédio, esqueci a máscara, voltei para trás, mas quando eu olho, um monte de gente entrando no elevador sem máscara. A maioria são velhinhos. Como é isso? Como é isso? São os mais vulneráveis. Então, não saiu nem a vacina ainda. Como é que as pessoas já estão... Eu acho que a gente tem que ir procurando fazer tudo para ir voltar, mas com cuidado, com responsabilidade. Está faltando muito aí isso das pessoas. E, gente, olha que eu não estou falando de povão, não. Estou falando de gente bem esclarecida, hein? Sim. Sim. Eu acho O que dizer do povão, então? Diga, Vá. Não, eu só acho que, assim, essa questão das mortes, né, não está longe. Não é assim, né? Há coisas, você vê pessoas do seu lado, você vê pessoas que estão pegando Covid. Eu tive uma tia que pegou Covid em casa. Ela recebia tudo em casa, ela não saía e ela pegou Covid. Ela não sabe nem da onde, não sabe se foi algum entregador, alguma coisa, ela não saía de casa. Mas acontece que aquele cuidado com o álcool, por exemplo, passar no volante do carro. Eu carrego um álcool pequenininho, um sprayzinho, volante do carro, chave. Eu acho que também não precisa ter aquela neura que eu vejo, tem gente que não vive nada na vida, só limpar a casa e desinfetar tudo aquilo. Se a gente for fazer a sócia, a gente nem dá conta e a gente morre disso, de viver de limpeza e de medo também. Não é para chegar nesse ponto, mas também não podemos deixar de lado os cuidados, né? Agora, independentemente disso, eu acho que a gente poderia passar a palavra para mais pessoas. Silvana, se você quiser falar sobre os recursos que você tem usado para atravessar esse período, né? Que recursos que você tem, que tem te ajudado a enfrentar esse momento? Então, boa noite. Posso falar? Opa! Então, eu estou pegando aí tudo que vocês estão dizendo, e tudo isso é verdade mesmo, mas também a gente ficar julgando os outros não adianta, porque aqui a gente está falando das coisas boas que a gente está adquirindo, né? Sim. E eu penso assim, a Valéria falou, ninguém avisou, a gente não se preparou. Isso teve o lado bom também, porque se a gente se preparar, se tivesse tido alguns meses para se preparar, a gente ia carregar todos os vícios antigos e a gente ia trazer uma mala com a gente, com muita proteção, ou com muita roupa, ou coisa para fazer, porque eu vou ficar 6 meses parada, então eu vou levar 200 livros, né? Então, eu acho que o fator incerteza, a gente foi jogado numa ilha, e nessa ilha, que a gente chegou nessa ilha, como se a gente fosse um náufrago. Nessa ilha, a gente teve que realmente ser criativa,
sobreviver. E essa sobrevivência, ela está mostrando o seguinte, que cada um dos nossos estilos estão exacerbados. A gente resgatou, por exemplo, alguém fez crochê que não fazia tempo. Eu, quando começou, eu também tive essa sensação que ia sobrar muito tempo. Comecei a fazer máscara para amigos, nem era ainda obrigatório, nada. E também exagerei nas comidas, comecei a fazer comida e tal. Mas depois eu fui equilibrando, em nenhum momento eu parei de trabalhar, só que eu diminuí a carga, condensei o trabalho. E isso é uma coisa que eu vou levar para frente. Eu já não quero ter a vida medíocre que eu tinha antes. Então, assim como vocês falaram que o tempo está passando muito rápido, já estava rápido antes também. Só que a gente tinha a sensação que fazia muita coisa, mas talvez a gente perdesse muita coisa, porque a gente tinha uma preocupação grande, sei lá, vamos supor, preparar para uma viagem, ou então as coisas do dia a dia mesmo que a gente fazia, que eram permitidas, que não eram perigosas, né? Mas elas estavam trazendo parte nociva também, que não era viver de uma forma simples, não era viver com a gente mesmo. Eu acho que muita gente descobriu o lar, era uma coisa que a gente muitas vezes não enxergou o nosso lar. Haja vista que as vendas de produto de eletrodoméstico, reforma de casa, você não encontra mais pedreiro, tudo isso aumentou, porque ao mesmo tempo que diminuíram alguns serviços, lógico, quem trabalha com turismo está aí sem emprego, tal, mas quem trabalha com outra coisa, eu, por exemplo, que realmente trabalho como dentista, o que aconteceu? Apareceram pacientes, sumiram com medo, mas outros apareceram porque surgiu tempo para eles que eles não tinham. Quem está fazendo home office hoje pode tratar. Quem queria fazer alguma coisa no dente e tinha uma vergonha, às vezes, do parceiro. Ai, como é que o meu parceiro vai perceber que eu tenho uma prótese e tal? Hoje a máscara está beneficiando muito. Então, muita gente que quer mexer no dente tem coragem, porque está de máscara. Daqui a pouco, né, vai passar um tempo, vai aparecer com visual diferente, mas bem lembrado, bem lembrado. Tipo bem assim, eu cortei o cabelo, né? Ai, meu cabelo. Não, meu dente sempre foi assim. É você que não lembra. Então, veja, são tantas coisas boas que estão aparecendo, são tantas coisas que vão fazer o novo, como eles dizem, o novo normal, que eu acho que ficar falando que alguém não está de máscara, tal, eu acho isso aí, assim, não criticando aqui, pelo amor de Deus, quem está falando isso, mas eu digo, eu mesma, às vezes, ando sem máscara, com a máscara de pulseira, porque também tem que ter o bom senso. Tudo bem, no elevador, eu acho que é óbvio que não é para acontecer isso, mas você está andando na calçada e também ficar obedecendo a regra de usar máscara, isso daí também a gente precisa ser mártir dessa mudança, não pode aceitar tudo. Você vai andar, eu que moro no litoral, um ar gostoso, você fica com aquela máscara, a gente já viu até foto de gente que está dentro do mar com a máscara, então precisa também, de novo, ter coragem de transgredir para uma coisa que não vai causar mal a ninguém e nem a si próprio, né? Então, eu acho que, de novo, a pandemia está trazendo muita coisa boa. Silvana, eu queria mostrar a máscara que a Silvana fez. É dupla face, é chique do último. Eu ganhei também. E tem um lugar aqui para você colocar um filtro, se você quiser fazer uma coisa mais... Chique. Legal. E, por exemplo, olha, a confecção das 252 máscaras me trouxe uma bursite, uma tendinite que eu nunca tinha tido. E eu fiquei 3 meses com dor, mas veja, foi também uma outra coisa. Então, eu acho que vai sempre ter desafio, vai ter sempre, assim, o lado bom e o lado ruim, a gente vai escolher o lado do copo que quer, né? Exatamente. É verdade. Sônia, você quer falar, quer compartilhar o que você Olha, eu também positivo? Gostei muito do que ela falou. Eu tive que imobilizar um dedo porque eu acelerei mais os meus exercícios físicos. Mas, assim,
dentro de casa e eu caminho no bairro. Ela levantou uma coisa. É muito difícil para a gente que faz exercício físico na rua ou uma caminhada mais acelerada com máscara. Meu Deus mas tem do céu, máscaras é difícil. específicas agora, mas tem máscaras para atividades físicas, você pode pesquisar. Né? Ai, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Pode Estou falando que vocês me dão tudo dicas de cabo a rabo. Tá vendo? Eu não sabia disso. E eu fico incomodada com aquelas máscaras. Mas mesmo assim, eu não deixei de praticar o exercício. Eu acho que até eu andei fazendo um pouco mais, porque eu estava aqui em casa. E o que aconteceu? Me sugeriram garrafinhas, a minha personal, garrafinhas de plástico, garrafas de águas grandes, de 2 litros. Eu enchi de água. E daí eu estava indo muito bem levantando aquelas garrafinhas, até que ela me sugeriu uma garrafa maior, e eu fico a garrafona. E aí eu acho que quebrou a menina aqui o dedo. E também, eu acho que de tanta live, de ficar segurando o celular na mão. Tem que comprar um suporte, Jane. Eu estou com ele agora. Aí, quando apareceu o negócio do dedo, eu fui no médico, eu cheguei no médico só para falar que o dedo estava doendo, e eu não esperava que ele ia fazer uma injeção de corticoide no meu dedo. Quando eu saí de lá, chovia, um frio desgraçado, de guarda-chuva. Eu tive que comprar imobilizador e com uma puta dor no dedo, que eu não estava aguentando. E daí, aquele dia, eu falei, nossa senhora, eu acho que eu exagerei na ginástica e de tanto segurar o celular. E agora eu estou com suporte, pode ver aqui. Eu estou confortável. Porque, inclusive, quando eu estava nas meditações, gente, imagine eu na meditação segurando aquele celular. Não largava, eu estava o dia inteirinho com o celular em mão. E aí, eu acho que comecei a descobrir outras coisas. Meu Deus, quanta tecnologia, quanta coisa. Gente do céu. E aí, navegando pelas lives, eu estou reencontrando tanta gente, médicas, entrando até em curso de ser chique, mais chique ainda do que eu sou. Então, que delícia! Então, eu entro em coisas de autoajuda, eu entro em coisas de comida, eu entro em coisas até de hipnose, e reencontrando gente na internet. Então, eu acho assim, eu tenho me beneficiado de tudo isso. E também eu consegui, por incrível que pareça, como eu fiquei mais em casa, eu consegui monitorar melhor o meu peso. Enquanto todo mundo diz que não conseguiu, que engordou muito, eu consegui segurar o meu peso. Eu acho porque eu estou buscando mais recursos para bem me cuidar. Eu estou olhando mais para mim. Sim, isso então, é uma coisa bem bacana. Esse negócio de fazer um monte de pão, não está dando certo. Aqueles pão branco não leva a nada. Então, o que adianta fazer tanta meditação, tanto autoconhecimento, tanta coisa e comendo porcaria? Eu preciso me ajudar com o resto também. Então, Jane, eu estou levantando isso Jane, também de benefício. Jane, vamos ouvir a Sônia para ela contar para a gente o que ela conquistou ou o que ela fez de positivo para atravessar essa pandemia. Deixa eu só pedir uma coisa. Por que essas pessoas que estão, a Cláudia, Maurício, já apareceu um Roberto e saiu, por que eles não estão entrando, será? Eles estão... Falta eles clicarem no vídeo. Estão de câmera fechada, Kiki. As pessoas entraram, mas estão com as câmeras fechadas. Uma opção. Eu estou pedindo para abrir o vídeo. Se não quiser abrir, tudo bem, tá, gente? Mas às vezes é que não está conseguindo. É mais gostoso, né? Se parecesse do que ficar só. Cadê a Sônia que vai falar? Minhas queridas, eu adoraria que no momento vocês pegaram, a gente estava jantando. Então a gente está acompanhando. Tá tudo bem, Cláudia. Não é uma imagem muito bonita a gente mastigando, então a gente está acompanhando. Já eu abro a câmera. E aí a gente ia querer jantar junto. Eu assim, eu não estou muito para repartir. Brincadeira, né? Que a gente estava jantando, então eu fechei um pouquinho para não atrapalhar também.
Fica à vontade. Olha, Mas E eu agora, adoro ouvir. finalmente, vamos dar a voz para a Sônia. Abre o seu vai microfone, lá. por favor, Sônia. Abre o microfone. Aqui, pronto. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou irmã dessa maravilhosa Silvana Sanches, né? Eu sou muito fã incondicional dela. E ela disse assim para mim: você quer participar de uma live? Eu nem sabia o que era. Aí liguei, estou aqui de pijama. E, sinceramente, eu gostei, estou gostando da pandemia. Eu tinha uma vida assim, extremamente ativa, né? E hoje eu costumo dizer: felicidade é não pegar Covid, né? Então, a gente diminui as expectativas, né? Onde a gente consegue aproveitar o tempo, aprender novas coisas. Eu, como a Silvana, gosto muito de cozinhar, mas a gente tem um sistema bem legal. A gente cozinha uma vez só na semana e faz um monte de pratinho, congela tudo. E, enfim, eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu não tinha tempo, né? A minha cabeça mudou. E eu não sei explicar, mas eu gosto da pandemia. Eu acho que ela tem um lado bom. Sim. Tem hora que realmente a gente fala, puxa vida, até quando, né? Mas ela tem um lado muito bom, que é a nossa observação, a nossa mudança de hábitos. Isso é fantástico. O que você mudou, Sônia? Quais foram os hábitos que você mudou? Bom, eu tive uma mudança de 360 graus, né? Eu moro no litoral e, por uma questão de saúde de uma filha, eu estou aqui com o apartamento montado, com a filha, que nós fizemos tudo assim bem rápido, com a ajuda do meu ex-marido. Minha filha teve um surto psicótico, uma coisa horrível. E hoje ela está bem, ela disse, como é bom morar com você. E eu acho que eu mudei também. Então, o que mudou com relação à pandemia é que eu fico mais em casa. E quando a gente fica mais em casa, como já disseram hoje aí, a gente começa a prestar atenção em coisas que você não dava assim tanta importância, né? Porque eu sou rueira pra caramba, eu gosto de rua, sempre trabalhei na rua, tive empresa na rua, corretora, e agora eu me vejo assim, sem ficar indo em shopping, vou de vez em quando, coisa rara. E a gente vê, a gente descobre, não sei se eu estou me fazendo entender, a gente descobre, é uma descoberta de novas coisas boas, que se não fosse a pandemia, eu, pelo menos, não estaria descobrindo. Eu não sei se eu me fiz entender, se alguém sente isso, né? Como, por exemplo, olhar uma planta, arrumar uma casa, até lavar uma louça, né? Porque o tempo começa a sobrar. E ele começa a nos oferecer novas oportunidades. E como a felicidade é interior, com pandemia ou sem pandemia, você é você e Deus. E vamos lá, né, gente? Isso mesmo. Ótimo. Eu lembrei de uma coisa. Quando eu era adolescente, eu tinha que saber o horário para casa, eu não andava de relógio. E vi um casal de senhores, bem mais velhos, de cabelinhos brancos, né? E eu perguntei a hora para esse casal. E o homem falou assim, para pessoas felizes não existem horas. Então, ele falou da felicidade deles. E aí ele me disse que horas era. Aquilo, nossa, eu fiquei em êxtase até chegar em casa. Eu estava no horário ainda, graças a Deus, não levei bronca. Mas é lindo. Para pessoas felizes existem horas. Sim, eu acho que verdade. o que a Sônia falou, se eu entendi direito, foi assim, na verdade, o que mudou
foi o ponto de vista, né? É aquilo que a Silvana falou, a gente escolhe para que parte do copo a gente quer olhar, se está meio cheio ou meio vazio. Exatamente, exatamente. E não significa que coisas ruins ou difíceis não aconteceram durante a pandemia, porque nós estamos vivendo, né? Quantas pessoas perderam parentes, perderam amigos, perderam conhecidos. Então, existiu um lado, mas também existiram muitas outras coisas, né? E é isso, o que a gente escolhe olhar? Olhar para tudo que foi difícil, para tudo que foi ruim. E não é brincar de poliana, não é fazer o jogo do contente, não é não enxergar a realidade, não é isso. Valorizar, né? Valorizar o que tem de bom. Isso, Recursos valorizar. internos e as coisas que estão à nossa disposição. Sim. Que às vezes a gente, no dia a dia, na correria, a gente não vê. E aí é fazer tudo com calma, com atenção. Isso é uma meditação. Isso é colocar em movimento, é uma meditação ativa, Concordo. estar presente. Concordo. Uma vez uma pessoa me ensinou que a gente podia arrumar a casa em oração. E a partir desse dia, e olha que eu arrumo a casa toda. Eu também. Aqui tem cachorro, tem muito pelo, então tem que dar, né? Aquela geral. Todos os dias que eu estou limpando a casa, eu lembro que eu posso limpar a casa em oração. Sim. Limpar a casa em oração não é também ficar rezando Ave Maria e Pai Nosso, né? Mas é estar num estado de oração naquilo que eu for fazer, né? E para mim isso fez muito sentido. E eu sou muito acelerada, né? Eu tenho o hábito de correr muito pelo dia, eu sou muito acelerada e eu preciso aprender a parar. Então, quando eu procuro fazer as coisas numa velocidade mais tranquila e lembrar que eu posso estar fazendo tudo que eu estou fazendo num momento de oração, isso me traz muito mais presença, porque se eu deixar, eu escapo e fico engolida pelo dia e pela vida, né? Então, isso para mim fez muito sentido, para mim foi muito bom. Verdade. A oração é a confiança em Deus, né? Então, você quando ora, quando sente a presença, cada um tem a sua religião, o seu credo, lógico. Mas quando você sente a presença de algo superior, fica tudo mais fácil. Porque nada é com o próprio braço, né? Não é mesmo? E aí acontecem coisas maravilhosas, né? Onde você não reclama, porque reclamar é um vício, igual beber e fumar. Então, nós temos que nos libertar da reclamação. Nossa, e trocar pela exclamação. Olha que bom, olha que dia lindo, olha o passarinho Adorei sua colocação. Mas é que a gente agora está despertando a gente para essas coisas muito simples e a gente está muito voltada para o nosso interior. Verdade. Em vez de estar tão voltada para as coisas lá fora. Verdade. Eu ouvi uma pessoa falar assim pra gente, quando eu estava falando, que às vezes eu faço um trabalho de formiguinha, de um por um, que eu queria alcançar mais pessoas, e eu lá, né, reclamando, que eu queria alcançar mais gente, que eu queria... Ela virou para mim e falou assim, você já pensou se as abelhas fizessem as coisas? Elas fazem coisas tão pequenas que fazem um movimento tão grande. E elas não reclamam. Sim. Gente, eu sou a rainha da reclamação. Mas isso faz muito tempo, acho que eu não vou dar conta de mudar mais. Kiki, dá-se. Desde que eu conheço a Kiki, você gosta dessa reclamação. Você sabe, né, Lei? A Kiki fala assim, gente, não vai ser nessa encarnação que isso aqui vai para a listinha da próxima vida, porque não vai ser... Kiki, para de ser cara de pau! Tem coisa que a gente não vai conseguir mesmo. Mas a gente vai na formiguinha. Durante essa pandemia, o que eu tenho feito é treinado e, assim, deliberadamente procurar o positivo. Não é que eu não reclamar. Não reclamar, que é uma coisa que, na verdade, eu reclamo só... É automático a reclamação. Eu sou reclamona, gente. Eu confesso, eu sou reconfessa.
Mas a gente Eu está também. tá treinado a isso. E o que eu estou fazendo? Na verdade, eu acabei indo para um outro extremo, porque eu estou ávida, eu estou fazendo um monte de curso. Gente, eu não tenho dia, não tenho hora para fazer curso, de tanto que eu estou fazendo. Mas eu vou Verdade. pegando, por exemplo, outro dia a Sônia, as meditações da Sônia, eu amo. Eu durmo com as meditações. Outro dia ela falou de fazer aquela meditação do chuveiro, deixar a água. Eu ouvi essa colocação. Então, é isso Isso. que eu E falo. Presta atenção, eu todas as coisas que ouvi, vocês Dani, falam, eu de uma assimilo. pessoa que vai me, enfim, vai me reintroduzir ao reiki para fazer o reiki na boca do chuveiro e aí fazer a meditação com a água. Eu falei, poxa, já uni as duas coisas e maravilha, né? E eu acho que é isso, é um olhar deliberado, que muitas vezes a gente entra na reclamação, Kiki, porque é gostoso. Não é gostoso reclamar, falar. Não, eu acho que faz parte da vida da gente. Eu penso Mas eu assim, acho que poxa diante da vida, situação... a gente está Oi, passando fala. tanta coisa e não pode nem reclamar. Mas eu também me acho reclamona, sempre me achei. Mas só que eu estou olhando que diante de tudo que nós estamos vivendo, meu Deus, eu digo para mim mesmo, para de reclamar. Agradeça a Deus, não tem ninguém doente, você está conseguindo levar a vida, você encontrou um monte de coisas que está te fazendo bem. Então, olha só, consegui dar um outro olhar. E como aquela outra aí que disse... não lembro o nome, essa outra senhora que falou, a dentista. Ela disse... A Silvana. Ela disse, puxa vida, ainda bem que a gente foi pega de surpresa, porque senão nós já nos íamos munir de malas, de tudo quanto era coisa para poder ocupar o tempo. E, de repente, nós fomos pegos, mais que de repente, e nós vimos que nós podemos ainda ver e fazer muita coisa boa. E talvez o fato de correr menos, a gente teve tempo para enxergar essas coisas. Porque você vai e não se dá conta de muita coisa. Sim. Não é? Eu acho que a gente podia lançar essa semana, até quinta-feira que vem, uma campanha. Que é um exercício que eu juro que eu estou fazendo comigo. De não reclamar. Ah, Valéria, mais uma semana é Nós muito. vamos! Eu não concordo. Para de reclamar, Neide! Para de reclamar da campanha! Vai aguentar uma semana inteira sem reclamar, não dou conta, não. Pode reclamar, mas tem que ficar uma semana atenta às reclamações. Nós vamos fazer uma campanha no 4x4. Não reclame, ame! E olha, Jane, quando você falou, eu tenho que agradecer, eu não tenho ninguém doente. Eu tenho gente doente, vocês sabem do Alexandre, vocês sabem que o Ale está doente, né? Assim, num processo de cura, a gente Mas pode... olha tudo que você está conseguindo. Eu levantei a realidade da minha casa, esqueci da tua realidade. Mas olha que linda a sua realidade, que eu já brinquei muitas vezes com você, a mulher de verdade. Você está com tudo isso, olha tudo que você está conseguindo, que você teve cabeça e pique para dar live até no hospital. Contabilize isso. Por isso que eu não vou ficar reclamando mesmo com gente doente, Jane. Porque senão a gente se pega, Jane, a gente se dá justificativas. É isso que eu queria dizer. A reclamação, ela vem sempre com uma justificativa. E muitas vezes não. A maioria das vezes, elas são plausíveis, sim, e elas são reais. Então, a gente pega nessa justificativa para dizer, mas eu tenho... Não é, Sônia? Eu tenho um motivo para reclamar. Olha aqui o que está acontecendo. Então, assim, eu já me peguei fazendo isso, Jane. Eu já me peguei dizendo, tá vendo? Eu tenho um motivo para estar assim. Afinal de contas, eu estou cuidando disso, o Alexandre está assim, eu estou assado. Você tem toda a razão. Então, e quem olha para mim vai dizer, claro, você tem toda a razão, é óbvio. E outra, quando você está próxima, você está de gente próxima, que pode te dar um colo, meu bem, porque você está dando colo para todo mundo. E você? Ah, eu grito, eu peço meus colos também. Todo mundo só se vira e tem olhos para aquele que está doente. Ninguém pensa no cuidador. Que passa. Né, que sofre muito, porque ele sofre por si e para dar qualidade de vida para o outro.
Sim. Ô, gente, Você o sabe. único homem que está aqui com a gente quer falar. É isso que eu ia Está falar. levantando o dedinho. Vamos dar Fala, Cláudio. Cláudio. Eu tenho um relato aqui que eu acho muito legal, muito bacana, da época que eu ainda, da graduação, lá nos anos 1990, e uma certa noite nós tínhamos feito uma prova e eu sempre voltava de carona com um amigo da faculdade. Eu terminei a prova um pouco mais cedo e fiquei lá fora esperando por esse meu amigo que ainda estava fazendo a prova. E nesse meio tempo eu fiquei conversando com o bedel. Cada corredor tinha um bedel que tomava conta do... E era um senhor bem educado, um senhor, valia a pena bastante conversar com ele. E eu, conversando com ele, já era próximo das 23 horas, eu brinquei com ele, né? Falei, graças a Deus está acabando, né? Esse dia. Eu só não sei dizer se é mais um dia ou menos um dia. Aí ele virou para mim e disse assim, ele falou, depende. Você aproveitou bastante seu dia hoje, fez coisas das quais você vai se orgulhar daqui a algum tempo? Se sim, mais um dia. Se você fez o contrário, menos um dia. Perfeito. E aquilo voltou comigo, vem comigo até hoje, independente da época, independente o velho jargão de fazer o certo, mesmo que não tenha ninguém olhando. Então, época de pandemia ou não, eu sou casado há 18 anos com a Cláudia, dos quais 12 anos nós trabalhamos na mesma empresa. Íamos e voltávamos da empresa todos os dias, com a diferença que hoje a gente trabalha na mesma empresa em casa. Então, assim, não mudou quase nada para nós. A gente já tem uma rotina com aquela diferencinha. Claro que hoje, assim, o chato é você não poder ir. Mas eu acho que é o que minha sogra fala, que é muito legal, que ela fala assim, eu gosto de ficar em casa, e eu também. Eu sou canceriano, adoro ficar em casa, olha que eu entro e não quero sair. Mas o fato de saber que você não pode sair é o que atrapalha. Então é isso que você precisa trabalhar e fazer aquilo. Olha, eu vou onde precisa ir, vou com máscara. É minha opção usar a máscara. Eu respeito quem não usa, não fico perto, mas eu uso. Então, com pandemia ou não, é o que você faz do seu dia a dia. Adquirir novos hábitos. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de ler, mas estava completamente sem tempo de ler. Mentira, não estava sem tempo de ler. Eu estava com o celular, eu estava com a televisão. Então, o tempo sempre esteve no mesmo lugar para todo mundo, né? Era só a prioridade que você dava. Descobrir coisas novas sempre estiveram ali. A gente não tinha era olho para elas. Hoje a gente tem. Por quê? Se não vai pelo amor, vai pela dor, não é? Hoje Cláudio, onde que você estudava? Eu estudei na faculdade Oswaldo Cruz. E no colégio? No colégio eu fiz a Federal, porque eu não sou de São Paulo. Eu estudei grande parte da minha vida no interior, numa cidade chamada Guará, que não é Guaratinguetá e também não é Brasília. É o interior de São Paulo. Engraçado, porque eu te olhei, eu falei, acho que eu conheço o Cláudio de algum lugar, mas não conheço, então. Então, é só mentira minha. Deve ser da Globo. Bom. Aí pode ser. Não sei, meu Cláudio, nem Globo, mas eu às vezes assisto nem mais televisão, mas tudo bem. Mas pela idade pode ser das antigas, mas estou brincando. Mas então é isso. Dentro dessa perspectiva, né, que a gente quis trazer na noite de hoje, de olhar para o que nós estamos fazendo, que recursos nós estamos usando para atravessar esse momento tão atípico, né? A nossa ideia do 4x4 é justamente dar uma opção, levar alternativas para as pessoas que olhem ou que tenham
as 4, né, ou alguma de nós, enfim, que tem algum contato, que se aproxime daquilo que nós estamos fazendo, porque o nosso objetivo é justamente trazer o positivo, trazer um olhar diferente durante esse período. Né? Nós estamos nos colocando a serviço, e eu acho isso fundamental para que chegue perto de nós quem tiver que chegar. E eu queria pedir licença para vocês, para todos, na verdade, para falar sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um centro de valorização da vida, que algumas pessoas conhecem como focando na prevenção do suicídio. É verdade, o foco, e nasceu para prevenir o suicídio, mas a pessoa que liga para o CVV não necessariamente é aquela que está com ideação suicida. Hoje, eu quero falar isso justamente porque muitas vezes a pessoa está numa angústia ou ela está dentro de casa e as pessoas não aguentam mais umas às outras, às vezes, não é? Vivem uma situação e às vezes a pessoa liga para o CVV para um desabafo. Então, se você conhece alguém que esteja precisando conversar com alguém que vai ser anônimo, é uma pessoa que não vai julgar, o voluntário, né, que vai atender, não vai se identificar, e você também não precisa identificar. E o que eu queria dizer é que dentro do CVV existem vários serviços. A ligação pode ser por chat, pode ser por e-mail, pode ser presencial, mas agora, claro que não. E também existe um serviço do CVV que é CVV Comunidade. É extensível para as pessoas que são sobreviventes do suicídio ou familiares ou amigos de pessoas que tentaram ou que se suicidaram. Então, eu acho importante trazer essa informação. A gente está falando de Setembro Amarelo. Na última live teve a Mônica, lembra? Que trouxe a dor que ela estava vivendo por alguém que ela perdeu por suicídio. Enfim, e é um assunto que muitas pessoas negam, muitas pessoas rejeitam, mas outro dia eu estava refletindo que nós ficamos atentos aos sintomas do Covid, não é? Então, hoje, se a gente fica com febre, se a gente muda o paladar, a gente já fica alerta, não é? Então, o Setembro Amarelo está aqui justamente para informar as pessoas a respeito dos sintomas, de sinais das pessoas que podem estar necessitando de ajuda, podem estar com depressão e podem, inclusive, estar com pensamentos suicidas. Então, eu convido vocês, não vou falar sobre isso mais, mas eu gostaria de convidar vocês a ouvirem, a pesquisarem sobre o Setembro Amarelo. Quais são os sinais que as pessoas podem dar de que estejam precisando de ajuda, tá? E aí o CVV é só discar 188 que você vai ser atendido. Obrigada pelo parênteses. Você sabe, Neide, que foi por isso que eu desenvolvi o Caminhos, né? Um dos maiores motivos que eu desenvolvi o Caminhos foi por olhar filhos, porque eu tive filho mais tarde, né? Do que assim... a média, vamos dizer assim. E eu comecei a observar filhos de amigas minhas muito tristes, deprimidos, tomando remédios, perdidos. E eu falava, gente, não é possível. Eu tenho tanto acesso a tanta informação por conta do processo Hoffman, eu tenho tanto acesso a tantas coisas que eu já fiz depois do processo. Eu falava, gente, não é possível que eu não possa fazer nada para ajudar essa geração. Que eu acho que a geração mais importante, não é que não tenha importância, eu não gosto de falar que é a mais importante, mas se a gente começa a olhar desde o começo, desde jovens, para esse trabalho de autoconhecimento, começa a plantar essa sementinha mais cedo, eu acredito que vão ser adultos mais bem resolvidos. Com certeza, então, quando eu olhei, até o filho da Silvana fez o Caminhos também, né? Então, assim, quando eu comecei a enxergar esses jovens e ver que a gente tinha
toda uma condição de ajudá-los, que é um mercado que normalmente tem muito curso para adulto, eu falei, não, eu vou desenvolver para ajudar esses adolescentes, porque eu acho que eles têm muita capacidade. E é muito mais fácil você virar a chavinha, quanto mais novo mais fácil é. Muito engraçado isso, né? Então, é um trabalho que, assim, surgiu por uma, entre aspas, indignação minha de ver esses adolescentes assim, mas olha, de verdade, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter me aberto para abrir um curso como esse para adolescentes, porque é de uma beleza e de um... Eu falo para as mães que eu fico com o melhor deles. Elas largam o melhor deles comigo, né? Então, e se relacionar com esses adolescentes no melhor deles é impagável. Né, Sil? Sim. Então, eu posso falar um pouquinho? Pode, Sil. E foi bem interessante, porque o curso que o Júlio fez foi, acho que um fim de semana, terminou um fim de semana ou 2 antes de começar a pandemia. Sim. Então, houve uma possibilidade, assim, muito melhor, foi um enriquecimento do relacionamento da gente. E outra coisa também que eu acho importante, assim, eles melhorarem, mas a gente melhorar sem parar, não tirar isso de foco. Eu tenho um texto que eu, nossa, dou de presente para as pessoas desde 1992, que eu li e recortei de um livro, que é do Tony Robbins, esqueci agora o nome, né? Muito, muito, é antigo, o que eu li é antigo. E ele fala que a gente tem medo de ficar doente, como a Sônia falou, felicidade é não pegar Covid. Não, talvez felicidade seja pegar Covid, mas sarar, né? Porque se você pegar Covid e sarar, vai ser super legal, porque você vai falar, poxa, agora eu não pego mais Covid, agora eu já estou um pouco mais imunizado, né? Pelo menos é a ideia que dá, né? Enfim, então esse texto, eu sempre procurei seguir, é isso, é melhorar, ao invés de ter medo de perder o emprego, como agora, né? A gente não tinha esse medo. Esse medo a gente não tinha. A gente podia jurar que ia acontecer tudo, mas, por exemplo, restaurantes iam quebrar, nossa, imagina, né? A gente tinha outros medos e apareceu um medo novo, e outros medos poderão surgir. Quem diz que a gente não vai ter outras pandemias? Agora que aconteceu essa, outras podem acontecer também. E a gente vai ter que enfrentar, como você disse, doença pode aparecer, a natureza não bate na nossa coisinha, diz assim, Valéria está com problema com o Alexandre, então não vamos dar problema para o filho dela. Não, pode acontecer 2 acumulados, né? A gente nunca vai saber. Então, é melhorar, melhorar, melhorar. Eu acho que é agradecer e melhorar, agradecer e melhorar, agradecer e melhorar. Essa deveria ser o mantra da gente andar o tempo todo falando isso, né? Então, acho que é muito legal o que a Valéria faz. É verdade mesmo, quando a gente... E eu também, né, na minha área também, eu adoro o que eu faço. Então, assim, quando a gente convence alguém, quando a gente muda alguém, quando a gente sabe a história do que vai levar e previne, a prevenção pode existir em tudo, né? Pode existir a prevenção assim, olha, fulano vai morrer mesmo, mas qual é a prevenção? Fazer com que a mulher dele não sinta culpa porque ele morreu e ela não conversou com ele. Então, prevenção é sempre possível. E a gente tem que melhorar muito mesmo, sempre. Obrigada, Sil. E aí, na minha opinião e na minha experiência, bom, eu sou terapeuta, eu amo terapia, amo o processo Hoffman, mas o processo é um curso, tem toda uma estrutura. Independentemente dessa estrutura que salvou a minha vida várias vezes, eu gosto e eu necessito, eu sinto falta de terapia, né? Então, eu faço habitualmente a terapia, porque eu acho que o autoconhecimento não me deixa perfeita, mas me dá recursos para enfrentar muitas coisas na vida. Na minha vida pessoal, na minha relação com as pessoas, na minha relação com o mundo. Então, eu acho isso fundamental. Eu acho que o autoconhecimento é um recurso valioso.
Acho que a gente podia ir hoje encerrando para a gente... Pode falar, Fê? Não, Pode. falando o que a Neide falou, que realmente, no início eu falei muito dos amigos e tal, mas no último mês, e a Neide sabe disso, eu voltei para o autoconhecimento. Eu faço terapia direto, fiz o processo Hoffman com vocês em 2015 e procurei a Neide para fazer a constelação familiar. Vou fazer um curso de Reiki mês que vem. Eu estou necessitando desse autoconhecimento. Li toda a minha apostila do Hoffman de novo. Isso tá E para mim travou. me Travou conhecer mesmo. de novo. Que Travou? bom. É muito bom. Assim, o autoconhecimento realmente é importante. Sim. É um E autocuidado. a Kiki que está aí com vocês, ela também fez o Hoffman? Sim. A Kiki foi professora do processo. Ah, ela é professora. Ah, tá. Eu fiz o Ela Hoffman já foi. 2 vezes. Ah, Eu fiz o processo inteiro 2 vezes, mais uns 2 ou 3 mini, mais o Qualidade ao Quadrado, e fui professora. Agora, beleza. Muito bem, agora gente. já podia até fazer outro de novo, né? Eu também. Dá vontade. Eu também fiz 2 vezes e tenho vontade também de voltar. Sensação muito boa quando a gente sai de lá. Parece que fez uma viagem boa, deu um presentão pra gente. Eu fiz 5, mas eu estou com vontade de fazer a 6ª vez. Neide, você não... Né? Não, É a não dica. fala isso, Né? Fez Não, 5, não. Neide. 5 Neide, processos. não, Neide, não. Não tem mais conserto, então. Não tem, não tem. Mas o processo Hoffman não é para consertar, gente. É, Dá a impressão que só vai quem tem defeito. Não é. É para ser mais feliz ainda. Você sabe que Eu acho que é uma coisa. Eu tenho uma prima que fez o processo 2 vezes. E aí, ela mora em Portugal hoje, e ela falou, Nê, quando que você vai fazer, vai trabalhar no processo? Porque eu vou para o Brasil em outubro, e eu quero fazer pela 3ª vez. Porque eu melhoro tanto a minha vida, a qualidade, e ela tem... As pessoas falam, nossa, que sorte você tem. Pô, ela faz isso, ela trabalha, ela faz processo, ela faz... Né, lida com autoconhecimento, e ela falou, eu quero fazer mais um, e o marido dela falou, ai, faça mesmo, faça, porque você volta muito melhor. Eu falei, então tá ótimo. Eu acho que o processo dá um autoconhecimento. Eu fui apresentada a tudo isso muito nova, porque a minha mãe e a minha tia que morava nos Estados Unidos, elas fizeram o processo Hoffman. Isso na época do Bob Hoffman. Foi no início do processo, quando o processo ainda tinha 3 meses. A minha tia fez no Rio, em 3 meses. E a minha mãe fez na época da Ioná Magalhães, do Ney Mato Grosso. Um primo meu que não se assumia com nada de nada, ele foi no processo Hoffman, se assumiu como gay e colheu os frutos maravilhosos disso. Se liberou daquele estigma, daquela coisa de não se aceitar. Então, eu fui estimulada a autoconhecimento muito nova pela experiência da minha mãe e da minha tia, que começaram muito cedo, meu primo. E outra, isso de meditação, minha mãe era muito nova, eu era meninota, ela vivia com um Walkman no ouvido, que ela dizia que ela estava fazendo exercícios de respiração para dormir. Era o que todo mundo faz hoje de meditação. Então, eu acho tudo isso maravilhoso. E é isso que me levou à terapia. Eu fiz 11 anos de terapia e intensa. Levei minha filha para terapia muito nova. E eu, com os meus 2 netos, fui eu que levei eles muito cedo para isso. Porque eu acho que esse negócio de autoconhecimento é bom começar muito cedo. Porque a Valéria diz... quando chega na adolescência, então, que é a fase muito difícil para os jovens e para os pais também, se começa aquilo desde cedo, isso não quer dizer que nós não tenhamos dificuldade na vida, mas eu acho que aprende a gente lidar melhor com as dificuldades, ter um outro olhar. Sim, com certeza. Gente, já são 21 horas, 14 minutos.
Opa. Então, Repita, Vamos fazer 21 nossa... horas. 21 horas e 14 minutos. Bom, gente, eu amei esse bate-papo. Eu nem sei se é o caso da gente subir essa live para o Instagram não vai dar. Eu acho que para o YouTube sim, porque está muito gostosa. Eu amei. Eu acho que super vale a pena e é gostoso. Eu adorei, gente. Muito bom. Eu gosto. Está sendo um encontro muito gostoso que a gente pode repetir de tantos em tantos tempos, né? Acho que vai ser gostoso. Muito Tem bom. muitos aprendizados. Eu também gostei muito. Ah, que bom. Ótimo. É uma Eu terapia gostei de de ver grupo. minha irmã também, achei tão legal. É uma terapia de grupo. E agora né? a gente, na próxima semana, pode falar você reclama ou não reclama, né? Isso. Ou não, a E gente vamos pode levar a falar lição de não. casa, hein? Tem o exercício, né? De Tem um ficar exercício. presente. Tinha Porque quando a amarela gente... aqui, amarelinha, não reclame. Outubro amarelo, então o amarelinho foi uma outra verdinha, sei lá que qualquer cor, e já escreveu. A Silvana, outra acho que eu do vou não ficar reclame. cheia de nesses negocinhos andando assim, vai lembrar de reclamar. Mas aí tem uma coisa bacana, porque a reclamação chega porque a gente se perde no tempo. A gente acha alguma coisa, a gente se perde e sai do momento presente. Então, o que precisa é centrar e alinhar. Até é o que nós vamos fazer hoje, né? Só um exercício de alinhamento, de centramento, para você voltar para a presença. Até assim, às vezes, quando eu me perco com os meus pensamentos, e eu percebo que eu estou perdida com os meus pensamentos, eu falo, opa, onde que eu tô? Né? Quem sou? Onde que eu tô? Para onde que eu vou? É aquela coisa de mineiro, né? Um cotô, para um covô, com coçô. Porque aí você para e você percebe, estou na minha cadeira, na minha sala, ok, respiro fundo e volto para o momento presente. Aí toda aquela loucura. Perfeito. É isso mesmo. É o aqui e agora, né? É isso mesmo. É isso mesmo. mesmo. Fica com a ansiedade futura que não pode nem existir, né? É verdade. E também ficar só remontando o passado também não resolve. Vamos voltar ao passado só para ver o que nós logramos de bom. Isso mesmo. É verdade. Muito bom. Então vamos fazer esse exercício agora, que a gente já está para fechar mesmo? Vamos. Então, bora então. Então convido vocês a se sentarem numa posição confortável. Senta. Vou largar até meu serviço. Vamos nos alinhar. Isso. Senta alinhado, não precisa ficar tenso. Só senta. Relaxa. Vamos pedir para todos desativarem os microfones? Desativar os microfones. Boa ideia. Tchau, obrigada, viu? Tchau. Tchau, Sil. Tchau. Queridas. Então, só tira o microfone por enquanto, mas continuem por aí. Senta, fecha os olhos. Respira fundo, vai percebendo o seu corpo. Inspira, expira. Sente o seu corpo. O ar que entra, o ar que sai, sem esforço. E permaneça assim por um momento, simplesmente sendo a sua respiração.
profundamente agora. Perceba seu corpo, sinta a cadeira onde você está sentado e devagarinho vá voltando e abra seus olhos. Como é que vocês estão? Sentiram? Que gostoso? É estar presente. E é fácil, rápido. Dá para fazer em qualquer lugar. Só tem que levar a Neide para fazer o sininho gostoso junto. Estejam presentes durante toda essa semana. Lembrem-se da presença. Lembrem-se de se conectar, de estarem inteiras no que vocês estão fazendo. E quinta-feira, neste mesmo horário, das 20 horas, estaremos aqui para mais um bate-papo com vocês. Lembrem-se de anotar as não reclamações, só as exclamações. E agradecer as bênçãos do dia. Obrigado, meninas. Então, gente, obrigada, viu? Adorei ver vocês. Namastê. Fiquem com Deus. Boa noite, boa semana para todos. Muito obrigada. Amei, amei. Tchau. Amamos todas. Tchau, gente. Eu vou terminar aqui. Como é que eu faço agora? Encerrar. Meninas, eu vou encerrar, depois a gente entra na sala. Tchau, queridas.